Fala, pessoal. Hoje teve um seguidor que veio falar comigo no LinkedIn, e assim, e ele pediu, cara, já fazem quanto tempo? 4 anos que vocês não fazem mais nenhum vídeo. Eu queria muito, muito saber sobre um assunto que é, eu vou entrar na universidade, que é na UFCG, vou cursar Ciência da Computação, e eu queria dicas sobre o que é que eu posso fazer para, no fim da minha graduação, concorrer a vagas em Big Techs ou grandes empresas de tecnologia. E aí, valorizem esse vídeo porque, essas três pessoas aqui, elas são muito caras. Essas Então, quatro. assim, eu não posso falar de mim mesmo, né? Então, tem muito valor aqui no que o pessoal vai trazer para vocês, então, valorizem isso, tá bom, pessoal? E é o nosso tempo livre que a gente trabalha 8 horas por dia, então, a gente está aqui trazendo esse conteúdo para vocês, ou seja, a gente está deixando de fazer alguma coisa por diversão aí, né? Sei lá, ir pra praia, se bem que hoje está chovendo. Pô, mas eu acho que uma boa coisa de começar falando é que a gente já se graduou, né? Faz tanto tempo desde o último vídeo que a gente se graduou, já não somos mais quase cientistas, a gente já é formalmente cientistas. E a gente vai trazer ideias sobre coisas que a gente percebeu depois que a gente se graduou, que a gente acha que seria muito interessante você ter o contexto quando você está começando sua graduação, ou até mesmo antes de você entrar de cabeça na graduação, você já começar a pensar. E uma coisa que eu falo por mim mesmo é que eu sinto que eu poderia ter me envolvido em mais projetos durante a universidade. Eu poderia ter. É porque, olhando em retrospecto, é muito fácil agora falar, eu poderia ter visto mais coisas open source, que é uma coisa que eu não vi muito na graduação, e é uma coisa que hoje em dia eu vejo bastante. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de ter tido mais contato durante a graduação. Acho que esse é o meu primeiro ponto, não Uhum. sei qual a opinião de vocês sobre isso. Antes da gente começar a falar sobre as dicas, eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho, tipo, onde vocês estão hoje. Tipo, o Ícaro nunca participou de nenhum dos nossos vídeos e é uma pessoa nova aí que está chegando. E aí fala um pouquinho aí, pessoal. Começa aí, Ícaro. Beleza. Então, como os outros da Cal, eu também me formei na UFCG. E aí, assim que eu me formei na UFCG, que é a Universidade Federal de Campina Grande, eu fui trabalhar na Amazon, tipo, uma semana depois da graduação. E aí eu passei 2 anos na Amazon. E como outras Big Techs, a Amazon também pediu para o pessoal voltar para o escritório, né? Acabou o regime remoto. E aí eu decidi procurar outro emprego. E aí saí da Amazon, fui para a Brex, que é onde eu estou agora. A Brex é uma empresa baseada na Califórnia e ela é full remote. E eu tô nela desde o dia 8 de janeiro. E é basicamente isso. E antes da gente passar para a próxima pessoa para falar, tipo, um ponto bem importante que eu queria deixar aqui é que, não necessariamente aqui as pessoas vão estar trabalhando em Big Techs, porque acho que é importante pontuar que a Big Tech não precisa ser necessariamente a empresa que você tem que trabalhar, assim, sabe? Existem outros caminhos e cada pessoa que está aqui dá uma perspectiva diferente, assim, sabe? E cada um vai falando aos poucos. Mas, assim, só dando um disclaimer, por exemplo, o Felipe trabalha no startup, bem startup mesmo, que tem 6, 7 engenheiros, engenheiras. O Caio é startup? O Caio é não, né? Não, não chega a ser startup. É o EdTech. Uhum. E o Ícaro trabalha numa empresa já de médio porte, né? Isso. E eu trabalho hoje no Big Tech, né? Eu trabalho para a Google. E um disclaimer aqui que as opiniões que eu vou falar não tem nada a ver com a empresa, são minhas, então não, não envolvam a Google nisso, tá bom? Eu acho que acho que Paulo vai trazer umas opiniões bem polêmicas após esse disclaimer aí. Deu a deixa, né? Mas eu compartilho o mesmo disclaimer de Paulo, que também minhas opiniões não são as mesmas da empresa, estou falando aqui por mim. Já roubando, né? Ninguém me chamou aí, mas eu posso me apresentar. Eu sou o Caio, também estou graduado já, né? O nosso canal era quase cientistas da computação. Temos que mudar esse nome. Talvez quando você esteja vendo esse vídeo o nome já esteja outro, enfim, vamos vendo. Mas o Paulo nos convidou para bater esse papo também. A gente estava com esse canal meio parado. Esse canal teve origem na pandemia, né? A gente estava com
um tempo em casa, ocioso, e aí começou a trocar ideia, como a gente podia gravar, falar sobre algo que desse para ajudar. Acho que foi bem legal na época, porque todo mundo ainda estava na graduação, e aí a gente falou muito de planos, de futuro, de, até de sonhos. Passou o tempo e é muito legal ver em retrospecto, até vendo em comentários lá, vendo como esse vídeo rodou que a gente gravou na época, e agora fazer esse paralelo, né, dar uma olhada na linha do tempo e falar do passado, o que você vê de diferente hoje, foi bem legal isso. E falando um pouco sobre mim, eu trabalho na Geek, que é uma edtech do grupo Arco Educação. Eu entrei na Geek ainda no finalzinho da graduação, não tinha graduado não, mas faz 3 anos e meio que estou na Geek e tem sido uma experiência maneira. Vou falar um pouco mais na frente, mas passo a palavra para Felipe. Eu que acabei já pulando um pouco a apresentação, mas meu nome ainda é Felipe, porque eu sou ainda um membro do canal também. E atualmente eu trabalho numa startup dos Estados Unidos, uma startup chamada Plasma. Como o Paulo falou, é uma startup bem pequena. E a gente tem um problema que é um problema que está crescendo e eu acho que está se desenvolvendo, que envolve. A gente faz geração de código, mas a gente está entrando na área de no-code e low-code, o que é uma coisa que está crescendo bastante nos últimos anos. E acho que um detalhe importante é que, tecnicamente, eu sou, era ainda um estudante de graduação há uns meses atrás, porque se você olhar no vídeo anterior, eu falo que eu vou focar em competição de programação ainda. E até uns meses atrás eu ainda estava em uma graduação competindo. Então, eu ainda estava meio que em uma graduação, mas já me formei na UFCG, como eu falei, e acho que isso é basicamente a minha descrição. E agora eu acho que Paulo merece se reintroduzir um pouco mais, né? É verdade, é verdade. Lá na época que a gente fez aquele vídeo, tinha finalizado o estágio na Google do Brasil, lá no escritório do Belo Horizonte. E, e aí, quando eu finalizei a graduação, eles me convidaram para voltar para ser, eles chamam de full-time employee, né? Ser funcionário da empresa no Brasil. E até hoje aí, já fazem quase 3 anos, eu estou trabalhando com eles. E é isso. Quem quer começar a falar um pouquinho aí sobre dicas que você pode fazer durante a sua graduação para conseguir almejar, né, conseguir competir por vagas em grandes empresas de tecnologia? Eu Eu posso. vou Ah, começar. beleza. Eu posso tirar uma dúvida aqui antes. O nome do canal era Quase Cientistas, né? E aí Exatamente. a gente se formou em ciência da computação. Só que o título de todo mundo aqui, eu não sei o de Felipe, mas o título de todo mundo aqui é engenheiro de software alguma coisa, um, dois ou três, não sei. Uhum. E aí, a gente é engenheiro, ou a gente é cientista, ou é os dois? Como é que é isso? É, isso É é uma, uma é uma discussão excelente que. pergunta. Então, de formação, né, a gente é cientista da computação, né, mas no mercado é mais comum os nomes das vagas, né, dos empregos serem engenheiro de software, né? Sim, sim. Acho que eu já tive uma discussão no Quora sobre isso, assim, tipo, por que as pessoas chamam engenheiros de software ao invés de desenvolvedoras? E, assim, acho que é uma discussão de pura nomenclatura, assim, que acho que nem vale a pena, sabe? Sim. Acho que a gente exerce mais a engenharia ou o desenvolvimento do que a ciência em si. Mas É. enfim, enfim, foi mal por atrapalhar aí. Eu passo de volta para Mas Felipe Mota. tem um fato bem engraçado que tipo, uma das respostas lá que, tipo, teve nessa pergunta nesse fórum, a pessoa falou assim, é porque é mais legal falar que você é engenheiro para os pais do que ser um desenvolvedor, um cientista da computação. Verdade. Mas um Pô, fato. Ah, fala aí, Felipe. mas eu sinto que, tipo, existe uma grande diferença no que a gente faz atualmente do que o que a gente estudava na graduação. Na graduação, eu me sentia muito mais como cientista mesmo do que hoje como trabalho como engenheiro. E eu acho que isso é uma das coisas que tem uma grande diferença, né? Porque eu vejo que o trabalho de um engenheiro de software, ele tem umas coisas a mais,
por exemplo, a questão de como você se comunicar, de soft skills, de você planejar, que não estavam inclusas diretamente no ciência da computação. Então, eu vejo que tem essa distinção. Apesar da gente ter se formado e estar trabalhando com outro título, existe uma distinção no que a gente faz e aprendeu na graduação. E aí eu tenho até um disclaimer sobre isso aí. Eu acho que tem diversas variações do curso assim de ciência da computação. Tem a ciência da computação mesmo, que é o que a gente é graduado, e aí eu acho que o curso de ciência da computação é um pouco mais abrangente, né? Ele trabalha diversas áreas ali da computação mesmo, tem grandes áreas, e eu acho que a engenharia de software é uma dessas grandes áreas, mas como ele tem que trabalhar diversas áreas, por isso que a gente acaba passando, até nós vemos alguns conceitos durante o curso, mas não é tão aprofundado, e eu acho que talvez por isso o Felipe levantou essa bandeira, é também algo que eu sinto, e eu acho que vale a gente pontuar que tem algumas outras graduações na área de tecnologia da informação que são mais focadas na engenharia de software e não são tão abrangentes quanto a ciência da computação. Né? Uhum. Boa. Mas, para não desfocar do assunto, vamos lá. Quem quer começar falando aí sobre o nosso tema de hoje? Então, eu vou retrazer, que eu falei de open source, né? Que é uma coisa que eu sinto que eu não fiz na graduação, eu acho que dava para ter investido mais tempo, eu acho que isso me traria um conhecimento bom, até dessa questão de engenharia, né? Porque quando você está trabalhando em open source, você tem que falar com quem mantém os repositórios, você tem que entender de uma base de código que é diferente do que você está acostumado, né? E aí, toda essa bagagem que eu poderia ter construído nisso, eu sinto que eu poderia estar aproveitando bastante hoje em dia. Explicar um pouquinho para talvez tipo, tenham pessoas que não sabem o que é open source no contexto é, da, das empresas de tecnologia, assim, porque open source é importante, o que é isso, sabe? Tá, eu acho que a forma mais simples de explicar é demonstrando, assim, por exemplo, muitas coisas do que a gente vê na web são a partir de protocolos ou a partir de bibliotecas de código. E, em geral, você pode acessar o código-fonte dessas bibliotecas, desses protocolos, para você entender qual é o funcionamento real daquele código que você está usando. E isso é muito importante para você ter uma ideia de transparência, tanto no sentido, você está usando algo seguro, mas você também entender como que uma determinada empresa está trabalhando com um produto que é aberto para todo mundo. Então, existem vários, tipo, open source é bem gigante numa área, então existem diferentes modelos, porque, por exemplo, não é porque é um código aberto que também não é de uma empresa que está rodando, querendo lucro, né? Mas existem vários modelos em open source, mas, em geral, você pode achar bastante coisa no GitHub, e muita coisa interessante. E eu acho que eu tinha o tempo e eu tinha a possibilidade de ter investido nisso. Foi uma Uhum. descrição bem sucinta sobre open source, mas espero que tenha dado para entender. E tipo, o, só dando mais um contexto pessoal, porque tipo, open source é importante, é porque tipo assim, para você conseguir competir e ser chamado para entrevistas dessas grandes empresas, você precisa ter, no fim da sua graduação ou durante a sua graduação, você tem que ter um currículo que vai chamar a atenção de alguma forma, e as pessoas que vão revisar seu currículo, seja uma pessoa humana ou um robô, ele precisa enxergar evidências de que você é uma pessoa interessante para ser chamada para o processo de entrevista ou uma possibilidade de contratação, assim, sabe? E, tipo, aí a gente pode discutir, tipo, como fazer para, tipo, construir um currículo que chama a atenção, né? Que é uma pessoa, ele fala, não, nossa, eu tenho que entrevistar essa pessoa aqui, porque seria muito interessante ter ela aqui dentro. E uma das coisas é, tipo, as empresas precisam construir ferramentas para resolver os problemas que elas têm no dia a dia, né? E, e assim, outras empresas provavelmente têm os mesmos problemas. E aí o que acontece é que, tipo, o pessoal da área da tecnologia tem um movimento muito forte para construir software que é aberto, tem um código-fonte aberto. E aí isso é muito legal, porque você não precisa investir tempo de engenharia, pessoas que vão desenvolver
desenvolver aquele ferramental que não necessariamente tem a ver com seu core business, né? Tipo, o seu negócio em si. E aí você só se aproveita de todos esses ferramentais que tem de open source, reusa na sua empresa, só que mesmo não tendo um trabalho de desenvolvimento, você vai ter o trabalho de manutenção. E então você precisa talvez contratar pessoas que são especialistas naquele ferramental de open source, sabe? Então é, uma- é uma é um, uma área que é interessante de você investir seu tempo durante a graduação, sabe? Mais alguma outra coisa aí, pessoal? Acho que só aproveitando o gancho do open source, que grandes soluções que são usadas hoje no mercado, como o que eu pensei rápido, tipo o React, que foi criado para resolver problemas internos do Facebook, eles deixaram de forma aberta e hoje é quase padrão na indústria usado para criar as ferramentas. Tem o React Native, que já foi uma bifurcação para criar aplicativos móveis, enfim, eu acho que grandes coisas nasceram a partir desse tipo de situação, né? Tipo, só para dar outro exemplo, tem o PostHog também, que é uma ferramenta de analytics, que é totalmente open source também. E mesmo assim, elas também têm um modelo de negócio, né? Então, varia muito, mas existem vários exemplos. E, ó, obviamente, né, eu tenho que investir mais tempo em open source, aí você abre um código gigante. Não é assim também, né? Mas de pouquinho em pouquinho você consegue encontrar. Primeiro você tem que achar um projeto que você se sinta interessado, né? E para isso você pode buscar, o que é que eu quero aprender de novo? É alguma coisa de segurança? É alguma coisa mais relacionada à infra? Você consegue achar um tópico que você tem um interesse e tentar encontrar soluções no mundo desse tópico e encontrar uma delas que possa te despertar o interesse. Eu quero ajudar com a colaboração aqui nesse open source. Uhum. Um ponto que eu tenho a adicionar no quesito open source é o seguinte: você tanto pode seguir essa abordagem que o Felipe Mota está falando, que é você procurar um projeto que você tem interesse e começar a contribuir ali com o projeto open source, como você, por exemplo, você pode estar trabalhando em um projeto pessoal seu ou um projeto da empresa que você trabalha e de repente você está usando uma lib e essa lib ela tem limitações ou ela está com algum bug, ela está quebrada de alguma forma e ela é open source, essa lib. Então, você tem a opção de ir lá na lib e consertar exclusivamente para você. Só que com isso você vai ajudar as outras pessoas que ainda vão encontrar esse problema ou já estão com esse problema. Então, essa é uma forma meio que é, de ação, de você trabalhar no open source. Você tem um problema e aí você vai lá no open source e contribui. Você não necessariamente fica procurando coisas open source para contribuir. Tem esse outro lado também. Uhum. Explica aí um pouquinho, Ícaro, o que é uma lib. Tá. Uma lib é aí o nome menor para biblioteca, e aí é basicamente um código que as pessoas podem reutilizar. Assim, em poucas palavras seria isso, uma lib. Uhum. E aí você tem lib, sei lá, tem libs para Java, para Python e etc. Geralmente elas têm um propósito bem específico. Por exemplo, uma lib de JavaScript que, dado pontos cartesianos, ela retorna uma imagem que é um mapa de calor. Isso é um exemplo de uma lib. Uhum. Eu dei E, uma leve risada quando o Ícaro falou. Lib é uma versão reduzida da palavra biblioteca. Eu tinha que dizer. e tipo, e assim, só dando um contexto maior pro pessoal que talvez não tenha muito conhecimento sobre bibliotecas, tipo assim, ao longo da vida de vocês, da carreira de vocês, vocês vão perceber que cada vez mais vocês vão começando a escrever código que talvez alguém já tenha escrevido, ou resolvendo um problema que alguém já tenha resolvido. E aí você pode procurar por bibliotecas que já resolveram aquele problema, já implementaram aquele pedaço de código, e aí você só pode simplesmente reutilizar na linguagem que você preferir, ao invés de se preocupar em implementar aquela biblioteca. Claro que para questões de aprendizado, talvez é interessante você reimplementar, mas quando a gente está falando agora de você é uma pessoa engenheiro de software e tem prazos para entregar, tem
metas para entregar, tem impacto para entregar, você tem que reaproveitar, tem que subir no ombro de gigantes, né? Então você tem que reaproveitar tudo que tem disponível para você entregar valor mais rápido, assim, sabe? Sim. E outra coisa, e assim, na época da minha graduação, contando um pouco sobre a minha experiência, em tentar, tipo, contribuir para open source, eu acho que uma dificuldade que eu encontrei muito grande foi, tipo, meu Deus, isso aqui é uma base de código gigantesca, eu não sei o que eu tenho que fazer. Tenta procurar, tipo, issues, bugs dentro do repositório, open source, que são issues pequenas, assim, e que não vão dar muito trabalho para você começar a ter familiaridade com a base de código, começar a ter todo esse ciclo, né, de desenvolvimento, entender como funciona nesse projeto open source que você está querendo contribuir, ao invés de tentar pegar uma coisa grande que talvez você não tenha muita familiaridade e clareza sobre como implementar e acabe te desmotivando, sabe? É. Eu acho que esse é um ponto bem importante, de que vai ser em geral vai ser uma base de código grande, mas você não precisa digerir tudo para você ter uma contribuição. Às vezes é uma coisa bem pequena, como o Paulo falou, que você só precisa encontrar uma issue, ou, em geral, você vai ter uma regra de contribuição no repositório. E aí você pode olhar também como são essas regras de contribuição para você ter uma ideia do que as pessoas podem fazer. Outra coisa é você olhar os pull requests recentes no repositório, porque muitas vezes vai ter alguns pull requests que são pequenos, e aí você começa a conseguir compreender, ele está consertando essa issue aqui com esse código. Aí você já sabe, quer dizer que naquele grupo ali é onde é responsável por fazer tal coisa. Então você consegue ir quebrando em pedaços de código menor que você consegue digerir. Acho que um ponto legal também do mundo open source é a questão de reputação, né? À medida que você vai contribuindo com os projetos, você vai ganhando uma reputação melhor. E isso é bem, eu acho que para quem, principalmente para quem está iniciando, isso é bem importante e eu acho que isso pode abrir muitos pontos para você, seja para fortalecer seu portfólio, como o Paulo falou, ou até se você está contribuindo, por exemplo, para um projeto open source e você é um contribuidor de destaque desse projeto e tem alguma empresa que usa majoritariamente esse projeto, possivelmente essa empresa pode chegar, bater na tua porta e te mandar um convite ou te convidar para algo. Então é uma excelente porta de entrada, né? Exato. E outra coisa muito legal também do open source é que você pode ver como a galera aprender, tipo, como a galera codou, implementou certos códigos para resolver certos problemas, assim, sabe? É tipo, por exemplo, sei lá, eu estou contribuindo para o Kubernetes, por exemplo, que é meio que uma plataforma, né, para gerenciar aplicações em cima de containers, né? E aí você pode ver, como é que o Kubernetes faz a alocação desses containers, dessas aplicações, como ele gerencia, tipo, as aplicações, os deployments que você tem. Então, você pode aprender, tipo, olhar o código e ver, interessante, ó, como é que eles implementaram, sabe? E aí, só dando um exemplo aqui, ó, vou mostrar rapidinho, acho que um recurso legal que a gente tem no Meet é apresentar a tela, né? E aí, isso aqui era eu estava até vendo esses dias, isso é um projeto open source para você fazer simulação de execução de aplicações rodando em cima da FPGA na cloud. E aí aqui isso aqui é o repositório, né, open source, aqui está o, tem os códigos e os assets, né, tipo, do repositório, que não necessariamente é código, pode ter, tipo, documentação, pode ter imagens, e aqui você pode entrar e ver, tipo, código que a galera implementa aleatoriamente aqui, beleza? E aqui, ó, a outra coisa sobre as issues, né? Aqui tem issues que é, tipo, coisas que problemas que foram encontrados ou novos tipos de features que, tipo, as pessoas do repositório querem que seja implementado
E aí você pode dar uma olhadinha aqui, ver alguma coisa que é fácil e tentar resolver. Para não tomar muito tempo porque tem muita coisa ainda para a gente falar, a gente pode passar para o próximo tópico. Mas o cara quer falar mais alguma coisa, cara? Não, é que tu mostrou um projeto de FPGA e eu me lembrei de um excelente exemplo de projeto open source que envolve FPGA. E por sinal foi desenvolvido pelo Ícaro, que tá aqui, até se você quiser falar, mas eu vou falar bem por cima só para a galera entender que durante a graduação tinha uma limitação de uma das disciplinas que a gente estava cursando, que era de arquitetura. Esqueci, qual que era o nome mesmo da arquitetura de organização e arquitetura de computadores, né? Isso. Uhum. E aí, basicamente, a gente só conseguia rodar as atividades dessa disciplina lá no laboratório da universidade, porque tinha que rodar direto nas FPGAs, a aplicação lá que a gente simulava as coisas, e isso era um grande limitador para a galera praticar e estudar, porque só dava para fazer no laboratório. E aí, Ícaro basicamente criou um simulador open source que é utilizado hoje na prática na disciplina e a galera consegue estudar em casa. Isso, eu acho que o cara deu um ótimo exemplo aí e um ótimo gatilho para talvez ser a próxima dica aqui, para você conseguir fazer aí o seu currículo, o seu portfólio, para conseguir entrar em uma empresa. Esse caso aí, assim, o mundo está cheio de problemas, né? E você pode pegar qualquer problema desses e tentar resolver. E pode ajudar você ou pode ajudar mais pessoas. E nesse caso aí, quando eu criei esse simulador de FPGA, eu tinha visto esse problema. O problema era o seguinte: na universidade, a gente não tinha acesso toda hora ao laboratório, que tinha as placas físicas, e estava chegando uma prova. Em 2 semanas a gente teria uma prova. E não tinha tempo para todo mundo ir lá no laboratório estudar, tinha que pegar a chave para ir lá e tudo mais. Aí eu pensei, e se a gente pudesse estudar de casa? No primeiro momento, honestamente, eu pensei mais em mim, como é que eu posso estudar de casa, sem ter que ir no laboratório. E aí, quando eu fiz que a solução ficou boa, eu pensei, ok, eu posso compartilhar isso com outras pessoas. E aí, beleza. Aí eu compartilhei com a turma, e eu acho que a disciplina que era tipo o bicho de 7 cabeças da universidade, era conhecida como a disciplina assim, que ferrava as pessoas, passou a ser uma disciplina qualquer depois disso. E aí eu coloco com essas palavras no meu currículo, por exemplo, eu coloco lá esse projeto que eu criei, eu coloco o impacto que ele causou, e essa é uma forma muito, digamos que chama muita atenção durante o review do seu currículo, aumenta muito as suas chances de você ser selecionado para a entrevista, você ter um projeto de grande impacto no seu currículo. E aí, quando você é selecionado para a entrevista, o que você vai ser cobrado durante as entrevistas é uma outra coisa, que talvez alguém pode falar depois. Assim, para o seu currículo ser selecionado, é importante você ter bons projetos, medalhas em competições, se formou numa universidade boa, tem experiência de estágio, de trabalho, mas quando o seu currículo é selecionado, que você vai para as entrevistas, você é cobrado geralmente coisas que dá para resolver ali em 45 minutos. Seu histórico, uma breve conversa sobre o seu histórico, das suas contribuições, e também seu conhecimento de algoritmos e estrutura de dados, que é algo aí que eu diria que o Felipe é o expert aqui do grupo, que o cara já foi para o Mundial de Programação. Então é isso, o currículo é para você ser selecionado para a entrevista, e durante a entrevista a coisa é outra. Você tem que ter um outro conhecimento. E aí mas assim, só para a gente manter o foco, não vamos entrar nesse outro problema, porque assim, para você entrar e começar a trabalhar, toda a graduação, então, trabalhando numa grande empresa, assim, tipo, é um problema gigantesco. Então, vamos dar uma quebradinha aqui e a gente fala sobre cada um de maneira isolada, assim, acho que é. Eu gostaria de acrescentar que realmente a solução de Ícaro teve um impacto gigantesco. Porque eu sequer me lembro de como eu fiz para passar na disciplina, de tão natural que foi. E eu acho que esse é um excelente exemplo, porque é uma demonstração, tipo, muito simples. O Ícaro viu um problema, ele percebeu, tem uma forma que eu consigo solucionar esse problema. Ele idealizou qual seria a solução, né? E ele implementou a solução.
Então, ele fez todo o passo a passo e ele, depois disso, publicou a solução e obteve um impacto, né? Então, eu acho que essa é uma forma bem interessante de você obter conhecimento, né? Porque, obviamente, quando o Ícaro, ele pensou no problema e para idealizar a solução, ele não tinha todas as respostas possíveis do que ele iria fazer, de como ele iria implementar, mas eu acho que esse primeiro momento que você idealiza já é um momento chave de que você vai obter um aprendizado. E você não só vai obter o aprendizado, como você vai ter algo muito interessante de você colocar no seu currículo. Então, isso de você conseguir enxergar problemas no seu dia a dia e conseguir gerar uma solução para eles através de código, acho que é uma excelente dica de como você pode enriquecer seu currículo. Exatamente, exatamente. Acho que o Ícaro colocou também, assim, de o mundo está cheio de problemas e só tá esperando por pessoas para resolvê-los, né? É uma frase muito boa, assim, que a gente pode reutilizar toda essa conversa aqui, né? Porque, tipo, já entrando no meu gancho, né? Tipo assim, durante o começo da minha graduação, eu dei uma focada bastante em competições de programação. Acabou não dando muito certo, assim, eu tive que me aposentar cedo. E aí depois disso, eu comecei a investir em, tipo, vou trabalhar em projetos da universidade, que é o quê? Tipo, é a universidade que, tipo, os professores se organizam dentro da universidade, criam laboratórios, esses laboratórios têm renome no mercado e empresas contratam esses laboratórios para resolver problemas que eles têm no dia a dia, que é interessante eles fazerem outsourcing, né? Tipo, terceirizar para uma universidade, fazer pesquisa e tentar resolver. E aí, essa é outra fonte de problemas, né? Tipo, por exemplo, dentro da UFCG tinha vários projetos e que eram remunerados, inclusive, e que estavam buscando pessoas, alunos de graduação, para se juntar a esses projetos e resolver, se envolver nos problemas que eles tinham, né? Resolver os problemas e ainda ser remunerado por isso. Então, eu dei uma focada bem boa na minha graduação em projetos. Eu acho que foi até isso que chamou a atenção no meu currículo, porque com o outro ponto que o Mota falou, que é sobre, tipo, o Mota e o Ícaro, né? Você demonstrar impacto no seu currículo também, sabe? Não só, tipo, eu trabalhei em X, Y, Z, mas beleza, você trabalhou lá, mas você fez o quê? Quais foram os resultados que você obteve? Isso é muito importante de colocar, isso vai chamar a atenção com certeza, caso seja uma coisa que tem impacto, como o projeto do Ícaro, que é resolver o problema de 90 alunos. Possivelmente, outras universidades podem até utilizar, então isso pode escalar para milhares de alunos, né? Em uma disciplina específica, né? E, e isso é muito importante, assim, tipo, vai ter um monte pelo menos eu acredito que ainda tenha, né? Dentro da UFCG e outras universidades também. Tem um monte de laboratório fazendo pesquisa, tendo projeto remunerado. Tipo, olha uma área que você tem mais interesse, você acha mais legal de aprender, busca um laboratório nessa área, conversa com o professor, e aí, professor, o que é que vocês trabalham aí, o que é que vocês estão fazendo? Eu acho essa área legal, tipo, de algum jeito eu posso me voluntariar, ou tem vaga de bolsa aí para mim? Tipo, essa é uma possibilidade muito boa. E mantenha, tipo, as coisas que você está fazendo e os resultados que você está obtendo, assim, em algum documento, porque é fácil se esquecer disso. E isso vai ser muito importante na hora de escrever o currículo, sabe? Quais foram os resultados do seu trabalho? Eu acho que esse ponto que você falou de trabalhar em projetos da universidade é um excelente ponto, né? Eu sempre quis saber ao certo como seria isso nas outras universidades, porque às vezes eu sinto que a UFCG ela está mais avançada nisso, que ela tem uma quantidade muito grande de tanto laboratórios, né, laboratórios específicos para trabalho, quanto de projetos. E eu não sei se isso acontece em todas as universidades no mesmo nível, né, que a UFCG, o que eu acho que não acontece, né? Mas mesmo assim, você ir falar com o professor, você tentar fazer essa pergunta para ele e tipo, ele vai conseguir te dar algum caminho, né, alguma sugestão. Então, não só ele, você pode também tentar
trabalhar com outras pessoas, que eu acho que é um ponto que a gente ainda vai tentar falar, que é sobre fazer um network durante a universidade, mas você pode tentar se juntar com outras pessoas e falar, eu estou querendo desenvolver um projeto, será que você não tem alguma ideia e a gente poderia desenvolver junto? Então, esse tipo de coisa é sempre possível, né? E, como eu estava falando, tipo, inicialmente, quando você pensar no problema, até você conseguir idealizar a solução, pode parecer que seja algo bem difícil. Mas eu acho que esse é justamente o ponto. Não, pode parecer difícil, pode ser que seja realmente bem difícil, mas você idealizar, você tentar ir lá, ver o que é que seria necessário, quais são as complicações que pode se obter, isso vai gerar aprendizado. E talvez não seja na sua primeira ideia que você vai conseguir fazer o projeto perfeito, mas esse aprendizado vai te ajudar numa possível ideia futura, né? Então, é uma construção com o tempo. Então, conforme você vai tentando, vai aprendendo, vai descobrindo o que dá certo, o que dá errado, isso vai te fazer evoluir. E essa evolução, em algum momento, vai te ajudar a ter um projeto mais concreto. E aí, cara, traz aí sua perspectiva. Acho que esse ponto dos projetos que tu trouxe, Paulo, eu acho que é uma das principais portas de entrada dos alunos que estão terminando a graduação, ou até tem alguns que já entram durante a graduação. Aí podemos discutir o quanto isso é indicado ou não, mas ingressando no mercado de trabalho é uma das principais portas de entrada que eu vejo, porque existe uma barreira muito grande, né, em quem está começando sem experiência e adentrar no mercado de trabalho. E você ter essa primeira experiência, eu acho que é o ponto crucial que desbloqueia você para obter novas experiências, né? Então, se você, para entrar no primeiro lugar, você precisa de uma experiência, e aí como é que eu obtenho essa experiência? Se ninguém me dá a oportunidade. Só que a universidade te dá essa oportunidade, né? Então, como o Paulo falou, o Felipe falou, tem muitas oportunidades em projetos. Aí eu acho que você pode ver o que se adequa mais ao teu cenário local, né? Por exemplo, na nossa realidade, tem diversos projetos aqui em parceria com empresas, até empresas renomadas, e isso, ou não, querendo ou não, já catapulta alguns alunos para trabalharem nessas empresas, só que, dependendo da sua realidade, pode ser que não tenham tantas empresas, mas aí você pode procurar o que tem de melhor ali, que está mais se adequando. Por exemplo, vamos supor que tua universidade não tem tantos projetos com empresas famosas, mas tem alguma coisa, por exemplo, com a comunidade local que está resolvendo um problema da comunidade, alguma empresa local, uma cooperativa. Acho que o grande ponto aqui é da experiência de você resolver um problema, como você resolveu. Isso te faz ter história para contar, e as empresas realmente se importam muito, como o Ícaro falou disso. Acho que, para mim, falando na minha realidade, isso me ajudou muito. E o que eu obtive de experiência trabalhando durante esses projetos é claro que tem uma grande diferença de quando você está trabalhando já no mercado profissional, tem coisas novas que você não vai conseguir ver durante a universidade, mas assim, tem muita coisa também que você vai obter de experiência nos projetos, e é bem semelhante e vai te ajudar muito a te dar uma base durante sua atuação no mercado. Então, eu acho que você ir atrás, correr, não fique esperando, porque ficar esperando é bem ruim, isso é bem mal visto, seja no mercado de trabalho, seja na universidade. Diria que as coisas às vezes caem do céu mesmo, algumas oportunidades às vezes caem do céu, mas você não pode esperar por isso. Então você tem que correr atrás. É, Vá atrás de um professor, procure, demonstre interesse. E pode ser até que você não consiga para uma oportunidade, por exemplo, que esteja aberta, mas esse professor vai saber que você é alguém que está interessado, e aí numa futura oportunidade ele já vai ter você em mente, e isso vai te ajudar bastante. O cara tocou num ponto importante, assim, que, tipo, talvez a universidade que você esteja cursando, a faculdade, não tenha tantos projetos assim, né? Pode ser uma universidade privada, mas tem algumas privadas que até tem, assim. Mas, por exemplo, se for uma universidade pública, ela sempre vai ter bolsas do CNPq, do PIBIC, PIBIC, né? Sei lá. Tem várias variações de PIB. Então, tem a oportunidade, sabe? E se sua universidade não tiver, você pode procurar também por estágio, né? Estágio na sua cidade. Também tem empresas que hoje em dia, tipo, na minha época não era tão fácil assim, você tinha que se mudar, mas tem empresas que te contratam durante seu período de férias,
ou te contrata remotamente, e aí você pode trabalhar de casa, ou você pode temporariamente se mudar, sair da sua cidade, ir para São Paulo, Rio, Curitiba, whatever. Tipo, essa é uma possibilidade também, tipo, quando eu estava lá na metade da minha graduação, eu já estava, tipo, na vibe, caramba, eu queria arrumar um estágio, porque eu via a galera, tipo, não sei quem estagiou lá na Meta de Londres, não sei quem estagiou lá na Google em São Francisco. Aí falando, poxa, eu quero viajar também, pô. Tipo, eu quero ter experiência. Olha que legal seria, tipo, morar fora por um tempo e já tava naquela vibe. Poxa, quero arrumar um estágio fora, assim, tipo, não necessariamente na minha cidade, assim, sabe? E aí eu fui correndo atrás. E aí, tipo, consegui. Tipo, a primeira coisa é conseguir entrevista, né? E para conseguir entrevista, é ter um bom currículo e todas as experiências que eu tive nas competições de programação, trabalhei em projetos, participei de projetos de extensão, onde eu era voluntário. Eu acho que tudo isso, como o Caio falou, enriqueceu a minha história, assim, né, para colocar no currículo e chamar a atenção de alguma forma. E aí eu consegui entrevista para várias empresas, uma delas foi a Google, aqui no Brasil. E um fato até engraçado é que, tipo assim, eu apliquei porque um amigo meu, o Ordan, ele encheu muito o saco assim, porque eu achava, não, velho, tipo, a Google não tem como eu passar não, tá ligado? Aí ele, cara, manda essa porra desse currículo aí. Eita, já foi desmonetizado o vídeo aqui, ó. Aí, tá bom, vou mandar, mas eu sei que não vai dar em nada. Aí eu mandei, tipo, aí me chamaram pra entrevista. Eu falei, eita, se me chamarem pra entrevista, eu me garanto na entrevista, então vamos lá. Aí, tipo, eu fiz a entrevista, achei que mandei muito mal, assim, e, e aí, tipo, teve um dia que eu acordei assim, era umas 6 horas da manhã, eu vi um e-mail assim, tipo, parabéns, da Google. Eita, não acredito não, velho, na verdade não. Aí quando eu vi o celular assim, eu quase caí para trás, pô. Eu fiquei muito, muito feliz, porque, tipo, eu acredito, quando eu mandei meu currículo, eu não acreditava, assim, que eu iria conseguir algum dia, tipo, estagiar na Google, assim, tipo, para mim era uma coisa que era irreal, sabe? E, tipo assim, é até importante a gente estar aqui falando para até falar para as pessoas, dá certo, você consegue. Tipo, não, você não precisa, às vezes a galera fala, tem um dia de motivação assim, né, de tipo, poxa, eu quero estagiar na Google, a pessoa quer fazer tudo ao mesmo tempo, ela quer abraçar o mundo e acaba deparando com um problema muito maior do que a capacidade dela de resolver, se frustra e acaba perdendo a motivação. A ideia que a gente quer trazer aqui para vocês é, paulatinamente, você vai construindo uma história de maneira intencional durante a sua graduação, para que no final dela você consiga almejar e competir por essas vagas em grandes empresas que valorizam seus funcionários e remuneram bem, né? Eu E aí eu lembro, acho que eu. Ah, fala aí, fala aí. eu vou falar uma que é um pouco engraçada, né? Que eu lembro de uma frase de um grande professor querido nosso, o Rohit, né? Que ele fala que é meio que maltrato com os animais, mas ele fala, se você for obrigado a comer todo um elefante, né? Você não vai comer o elefante de uma vez só, né? Você vai ter que comer em pedaço em pedaço. Eu acho que teria frases melhores sem maltrato dos animais, mas eu acho que deu para entender o contexto, né? Quando você tem uma coisa gigante para fazer, você não vai fazer ela de uma vez só, né? Você vai quebrando em vários pedaços pequenos e de pouco em pouco, eventualmente chega uma hora que você vai terminar. Beleza, eu levantei a mão aqui, acho que. Beleza. Eu queria adicionar um ponto ao que o Paulo estava falando, que é o seguinte. É, o Paulo ficou muito surpreso quando, por exemplo, o Google chamou ele para entrevista. Quando ele submeteu o currículo dele e o Google chamou ele para entrevista. E aí eu queria adicionar esse ponto, que é o seguinte: quando você, mesmo que você não acredita que você vai passar naquela empresa, é um sonho muito distante para você, cara, se você mandou o currículo e eles escolheram o seu currículo, você tem chances. Essas empresas não gostam de perder tempo. Elas não vão colocar você para tirar 1 hora de vida de um engenheiro top de linha deles lá. Então, se você for escolhido para a entrevista, você tem muita chance. É, e aí, quando você for selecionado, aí deu gás. Aí estude, aí esse é o momento de você focar mesmo ali para passar na entrevista.
Mas aí eu queria só adicionar isso mesmo. Acho que o Caio ia falar, na hora que, depois de Ah, Felipe. não, pode. Mais boa. Eu ia falar o contraponto disso, que não aconteceu comigo, tá? Não é a minha realidade, mas que eu acho que alguém pode se identificar e que a gente está falando de você aplicar para uma empresa dessas e passar, mas pode acontecer também de você não passar. E aí eu sei que é natural bater o desânimo, né? Você achar que isso não é para você, só que pode ser só uma coisa do momento de carreira. Tem diversas variáveis, assim, você pode estar num dia muito bom, também dia que você faz a entrevista. E outro ponto é que você ganhou uma experiência ali, você passando ou não. Então, você também não deveria levar isso como um indicador de sucesso só se você passar nesse tipo de entrevista. Inclusive, uma das estratégias para você entrar nessas empresas grandes, você aplicar, fazer diversas entrevistas e aí você não passar, mas obter essa experiência de realizar a entrevista, te dá uma casca, te dá um preparo, você sabe como que funciona o processo, você aprende e aí você evolui para próximas entrevistas, é um passo de estratégia. Então, eu acho que é muito, porque tem muito a síndrome do impostor, né, de você achar que não é para você. E se você desistir na primeira tentativa, vai ser bem complicado, porque você pode passar, você pode ter a capacidade, mas pode acontecer também que você seja alguém capacitado para aquela empresa, mas por algum fator você não passou na entrevista naquele dia e seria muito bom você tentar novamente. Eu acho que a gente não chegou a falar de programação competitiva, né? Eu acho que seria bem bom trazer as duas visões, porque, por exemplo, é algo que eu não participei e vocês participaram. Talvez fazer um contraponto, falar É, como ajudou vocês e como eu senti falta disso. é, eu acho que dá para se dizer que toda a minha carreira eu devo à programação competitiva, que foi, tipo, quando eu digo toda a minha carreira, eu digo em relação às oportunidades que eu tive, porque eu faz muito tempo que eu comecei a fazer programação competitiva, Ô, Felipe, antes disso, fala um pouquinho o que é a programação competitiva. justo, justo. É porque eu acho que em algum momento as pessoas elas estavam entediadas, algum grupo de engenheiros de software, alguma galera assim, elas estavam entediadas e falaram, mano, a gente precisa competir com software, com programação. Mas o que acontece é que, em geral, a gente tem alguns problemas que são mais específicos e teóricos na área da computação. Por exemplo, um problema que é bem clássico é você encontrar a distância mínima entre dois pontos num grafo. E um grafo dá para se dizer que é meio que como se fosse uma descrição de um mapa, de certa forma. Então, você encontrar a menor distância entre dois pontos é meio que um problema clássico, né? Você modela ele com estruturas e técnicas de programação, técnicas mais teóricas, e aí você tem um algoritmo que permite você resolver esse problema de forma ótima. E de forma ótima, tanto para encontrar o menor tempo e também ter a resolução desse problema num tempo de execução boa, né? Porque, por exemplo, a gente pode ter vários problemas computacionais e encontrar uma solução, só que a nossa solução para esse problema vai demorar milênios para terminar de executar. Então, esse tipo de solução que é muito lenta, a gente não considera muito. E esse é o tipo de questão que cai em programação competitiva mais. E essas questões, elas também são comuns de aparecerem em entrevistas, onde você vai receber a descrição de um problema que pode ser uma descrição em bem alto nível, né? Que, por exemplo, quando eu falei aqui, você tem um mapa e quer encontrar a distância entre dois pontos. Isso é uma descrição bem direta, assim, mas pode ser que na sua entrevista você vai receber um problema que não esteja tão direto, assim. Ele vai te dar uma descrição de como as pessoas estão se comportando, algum cenário assim, e você tem que extrair o problema de um determinado cenário. Mas, em programação competitiva, você já recebe o problema de uma forma mais direta e o que você tem que fazer é você desenvolver uma solução, um código que resolva o problema, dada as entradas que os juízes prepararam. E essa é bem geral de programação competitiva. Existem várias modalidades online, mas eu acho que atualmente a maior instituição é a ICPC, que ela coordena contests no mundo todo, e esses contests eles formam
eu não lembro ao certo como é esse tipo de evento, que é um evento classificatório. Então, por exemplo, existe o maior nível do evento, que é a competição mundial, mas para você chegar no mundial, você tem que participar de uma competição latino-americana. E para chegar na competição latino-americana, você tem que participar de uma competição no seu país. Para você chegar na competição do seu país, você tem que participar de uma competição regional. Então, são várias fases, e eu acho que é por isso que é considerado a maior atualmente, né? Porque isso engloba várias pessoas de todo o país. E esse foi, acho que, um grande objetivo meu desde que eu entrei em programação competitiva há quase 10 anos atrás, que era participar de um Mundial de Programação. E eu consegui isso em 2018, e eu sou muito grato a todo o apoio que eu tive na UFCG. Eu acho que o nome que vai ser mencionado de novo é Ordan, que ele é da UFCG, foi mencionado por Paulo, que ele que incentivou Paulo a aplicar para o Google, e ele estava no meu time. Então, isso que acho que um detalhe que eu tenho que adicionar é que essas competições da ICPC você faz em time. E existem umas regras a mais que eu acho que não precisam ser entradas aqui, mas eu acho que esse detalhe de você fazer em time é muito interessante para você, que você vai aprender a trabalhar com outras pessoas, porque você não tem um computador para cada pessoa, é um computador para os três, você tem que dividir, você tem que saber se comunicar, saber explicar um problema para outra pessoa. Eu acho que eu quero dar ênfase nessa questão de você saber explicar, porque isso é muito importante no dia a dia. Até quando você está trabalhando, você tem que, qual é o problema que eu estou resolvendo atualmente? Aí você tem que explicar para a pessoa. Aí você está tendo algum tipo de complicação, está tendo alguma dificuldade, você tem que explicar qual é a dificuldade. E eu acho que esse é um ponto forte na ICPC, porque você tem um tempo limitado, você tem que conseguir se comunicar bem, explicar bem qual é o problema que você está tentando resolver. E a UFCG é sempre muito forte, e eu acho que com todo o apoio que eu tive lá, e com tudo que eu aprendi lá, eu fui capaz de chegar no Mundial em 2018. E agora, em 2024, eu estou indo de novo para o Mundial. E esse ano é especialmente mais recompensador, porque eu consegui ser campeão da fase latino-americana. E eu acho que dá para tentar algo mais no Mundial ainda. Ainda está quase acabando minha carreira em programação competitiva, mas ainda tem coisa para ser feita. Mas falando agora em questão de como isso pode te ajudar na sua carreira, eu falei que eu devo muito da minha carreira à programação corretiva, porque acabou de as coisas irem se encaixando de forma que programação corretiva me deu tudo, porque eu fiz meu primeiro estágio na Vetex, isso foi em 2019, e eu só conheci eles porque em um dos eventos que eu fui, na competição nacional de 2017, eu acho, que eu conheci eles lá, eu consegui o contato deles. Então, ao invés de eu ter que submeter meu currículo online, eu já tinha conseguido entrar em contato com eles presencialmente, consegui já falar com eles lá, então foi uma coisa muito mais fácil quando eles vieram falar comigo. E eu acho que isso acabou se repetindo em várias outras vezes ao longo da minha carreira, né? Então é por isso que eu digo que eu devo muito, e também traz a questão de onde eu tenho o conhecimento de estruturas de dados e também de programação em geral, vem muito de uma base forte teórica que eu tenho em programação competitiva. E eu acho que as pessoas não têm que ficar se aficionando em, não, eu preciso chegar no Mundial. Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo que eu estava muito fixado nisso naquele tempo, mas eu acho que não é uma coisa necessária. Eu acho que você tem que conseguir entrar em programação competitiva para obter informação, obter conhecimento, e você ter também essa oportunidade de se comunicar com outras pessoas, tentar trabalhar em equipe, que essa mini simulação de, a gente tem um problema, a gente tem que resolver como um time esse problema. Eu acho que é uma das melhores coisas que tem em programação competitiva, que é você conseguir colaborar com outra pessoa para resolver um problema. E você ir ficando, lançando ideias, tentando entender o que dá certo em um, o que não dá certo em outro. Eu acho que é algo que todo mundo consegue se beneficiar de você fazer, você aprender. E eu não vou entrar ainda muito em questão das entrevistas, assim, porque eu acho que é um pouco diferente em relação à programação competitiva, mas só para finalizar, eu acho que você conseguir compreender, eu estou fazendo programação competitiva para aprendizado mesmo, não é necessariamente para participar das competições e o mais longe possível. Eu acho que você vai ter uma experiência muito mais proveitosa se você fizer dessa forma.
Porque as competições, às vezes, elas podem ser bem, digamos assim, brutais, assim, mentalmente. Porque você precisa se dedicar bastante e, às vezes, é só um detalhezinho que vai acabar fazendo você perder a competição. Então, é por isso que, às vezes, não é a melhor ideia, se o seu foco não é esse mesmo, e você está querendo mais só aprender, você vai ter uma experiência mais tranquila, mais proveitosa, diga-se. Dá para se dizer assim. Mas acho que essa é a descrição, né? Alguém quer Uhum. adicionar mais alguma coisa? Felipe, eu acho que vale a pena a gente mostrar uma imagem de como, como é uma competição normal. Tá com os balões, as mesinhas lá. Se alguém quiser compartilhar aí a tela. Eu não tô com uma pronta aqui, não, mas eu tô É, procurando. e outra coisa, outro ponto importante assim que o Felipe falou é que, tipo, existem vários caminhos. Acho que durante a minha graduação, teve diversas vezes eu escutei alguém dizendo assim, aleatoriamente, tipo, em corredor. Ah, só entre Big Tech quem tipo, participa de competição de programação e vai muito bem nelas, assim. Tipo, isso não é verdade. Aqui a gente tem exemplos, né, tipo, de pessoas que, tipo, não seguiram necessariamente esse caminho full, assim, competição de programação e também chegaram lá, né? Olha aí, ó, a competição. Só para explicar as imagens que vocês estão vendo na tela, se voltar, em geral, ela depende muito da fase, porque essa é uma imagem bem lotada, né? Hoje em dia eles estão fazendo mais espaçosos para ter mais espaço, você ter uma mesa maior para você trabalhar nos problemas, você poder desenhar, você poder escrever coisas. Mas, em geral, é um evento bem interessante, porque, tipo, você vai. Por exemplo, quando a gente estava na UFCG, a gente tinha a Olimpíada Paraibana, que era regional da cidade. Mas isso já é uma oportunidade de, por exemplo, você conhecer outras pessoas de outra universidade, você trabalhar, participar no evento. E é um evento bem legal. Ele tem esse conceito de, toda vez que você passa uma questão, você recebe um balão que tem uma cor diferente, aí você consegue distinguir. E também é um dia todo, né? Você consegue interagir com as pessoas, ver as palestras, os patrocinadores. Então, existem umas questões a mais, assim, nos eventos de programação coletiva. Então, até nesse quesito que eu falei, eu comecei a entrar em contato com pessoas da Vetex lá. E você consegue entrar em contato com pessoas de várias empresas nesses eventos. Então, também é uma oportunidade de participar. E uma outra coisa que eu queria adicionar também é que existem outros tipos de competições de programação. Eu acho que eu lembro até que eu e o Chris participou de uma, não foi na época. É uma que até a empresa aqui da Paraíba, chamada V-Software, eles lançaram a competição para ver quem fazia o melhor algoritmo para fazer match, né, tipo, como é que Biométrico, chama? né? Match digitais, né? Digitais. Digitais, é. É, Isso, é. E eu tem acabo. vários outros tipos de competições que não necessariamente são, eu não sei, tipo, qual seria a classe dessa, assim, sei lá. Que é essa Tem que desafios, né? Desafios, eu é, acho. eu acho É, que isso é até uma outra fonte legal de experiência e conhecimento para você colocar no seu currículo e chamar a atenção também. eu acho que É, um outro exemplo é os CTFs, né? Que são as competições aí de hacker, digamos assim. É, em vez de você ter que resolver problemas de programação, o objetivo é você hackear um arquivo, quebrar uma senha e conseguir um código lá secreto. Tem esse tipo de coisa também. Sim. eu posso adicionar, por exemplo, essa questão das digitais, em geral a gente fala que é uma competição de heurística, porque você não tem uma solução, como é que é o nome? Eu já esqueci o nome. Ótimo. Não tem uma solução ótima e você tem que ficar criando aproximações, né? Acho que determinístico, né? Eu acho que, eu acho que nem é isso, né? Porque determinística, não sei, não vamos entrar muito no detalhe dos nomes, mas eu acho que essas também são confissões que estão crescendo bastante, porque existem vários problemas também que você não vai conseguir desenvolver um algoritmo perfeito, né? Que vai resolver o problema exatamente com a solução ótima, né? Então, você tem que ficar criando essas soluções heurísticas e tentando
descobrir, ela é ótima nesse contexto ou não. E outras que também estão crescendo bastante recentemente são as competições de data science, né, de ciência de dados, que você tem algum conjunto de dados e aí você tem que desenvolver um modelo, treinar algum modelo para prever ou para categorizar dados. Então, isso também está crescendo bastante. E realmente em todos esses tipos de competição você vai conseguir ter um aprendizado, né? E isso também é interessante como uma das coisas que eu acho que eu gostaria de ter feito mais durante a graduação, né? Porque como eu só foquei em uma das possibilidades, eu acabei não vendo o que daria para ser feito em outras, né? Então acho que é uma das coisas que eu gostaria de ter tocado mais durante a graduação. Ó, e inclusive eles estão. Tem competições que Pagando. pagam. Nossa, US$ 105.000. Interessante. Na Vamos minha época começar não, agora. não pagava tanto assim, não. É, acho que a gente podia parar aqui essa live e É, começar aí vamos a resolver uns pagar. aí. Legal, legal. Boa. Eu queria só trazer o outro lado da visão, que eu acho que o Felipe teve uma experiência muito boa com programação competitiva, Ícaro teve também, eu sei, Paulo também começou, acho que o Paulo se aposentou cedo, né, mas chegou a começar. E o Felipe, eu ia trazer um exemplo engraçado, mas o Felipe agora é como se fosse um mestre dessa última Copa, depois de ganhar tudo, que iria ganhar a Copa do Mundo. Então o Felipe é tipo isso. Mas da minha experiência, eu não tive envolvimento com programação competitiva durante a graduação. E aí, do que eu vejo hoje, do que eu sinto falta, né? Eu acho que o que eu vejo muito positivo na programação competitiva, que o Felipe mencionou, acho que tem o networking, que você constrói um networking fantástico. A parte eu vejo como um treinamento mental também, essa coisa de você treinar como resolver problemas, como entender problema, como trabalhar em equipe. E não à toa as empresas usam um subset do que é programação competitiva nas entrevistas, não é à toa, né? Elas não querem ver se você escreve rápido, elas querem saber se você consegue resolver problemas. E você desenvolver isso durante a graduação, acho que pode te acelerar, te amadurecer mais em como aprender a resolver problemas, trabalhar em equipe. Acho que como o Paulo comentou, você pode também seguir um caminho totalmente paralelo a isso, que você não vai se envolver com programação competitiva, você pode ser um excelente profissional, você pode ser uma pessoa muito boa em resolver problemas. Acho só que isso é uma oportunidade de te ajudar a acelerar isso. É algo que eu gostaria de ter participado, não participei durante a graduação. E aí, do que eu vejo no dia a dia, eu já vi alguns exemplos de pessoas que tiveram envolvimento com programação competitivas, que você, durante situações assim, que você vê do dia a dia, tem algumas coisas que a gente chama de war, sabe? Quando tem alguma coisa pegando, o bicho tá pegando mesmo. E a gente cria, o nome é War não à toa, é criado uma sala de guerra para entender o problema que está rolando, pessoas discutirem o problema e tentar resolver, e pessoas que, eu já vi algumas pessoas que trabalharam com programação competitiva tendo um grande êxito, assim, uma performance muito rápida, entendendo o problema rápido, mas também já vi alguns exemplos opostos, sabe? Pessoas que trabalharam com programação competitiva que no dia a dia tinham alguma dificuldade em entender problemas assim mais menos abstratos, mais aplicados ao negócio. Então, eu diria que não é um indicador assim concreto que você vai ser um excelente profissional ou que você vai ser ruim, mas é uma ferramenta que pode te ajudar. E aí, eu acho que você pode entender o quanto você vai aplicar nisso. Porque, por exemplo, o Felipe se aprofundou muito nisso, ele foi para um lado quase que profissional, né, da programação competitiva, virou competidor profissional mesmo. Mas você pode ter um envolvimento ali para se envolver nos grupos locais, nas competições regionais. Eu acho que só de você ter a oportunidade de ter as aulas, né? Tem um treinamento também que é desenvolvido antes da programação competitiva, isso te ajuda. Então, assim, eu consegui chegar onde eu estou hoje sem ter trabalhado com programação competitiva, mas eu acho que se eu tivesse tido a oportunidade, quer dizer, a oportunidade eu tive, não vou dizer que eu não tive, fui eu que não quis me envolver, então talvez um ponto meu mesmo, se eu tivesse me envolvido, talvez eu teria acelerado mais para alguns pontos, sabe?
E aí eu não sei se vocês queriam mais se aprofundar sobre algum tema, eu falo, se tu estava pensando sobre alguma outra coisa, mas eu pensei que um próximo tópico que a gente poderia falar é que a gente falou muito de coisas que deram certo, que a gente sentiu que ajudou, mas a gente poderia falar também de coisas que a gente sentiu falta, né? De... Felipe até já falou de open source, mas eu acho que a gente não falou tanto, né? E aí, quem quer começar? Eu posso começar. É, eu vou pegar um pouco da parte de programação competitiva para falar de uma coisa que eu sinto que faltou um pouco em mim, que eu só fui corrigido lá para o final do curso. Ah, então, eu tive, antes da universidade, antes de entrar na universidade, eu já programava antes. Só que era uma coisa meio, era mais na prática mesmo, tipo, criar aplicativozinho, criar programinha de computador e etc, criar joguinho e tal. Ah, e aí, eu descobri um site que no tempo se chamava URI Online Judge, que era de programação competitiva. E lá tinha vários problemas do fácil ao difícil. Acho que no tempo que eu entrei tinha 1.200, alguma coisa assim, não estou lembrado 100% agora. E aí eu comecei a resolver esses problemas de programação competitiva, eu achei muito legal. Todo dia eu resolvia, sei lá, 10, 15 problemas, e eu comecei do mais fácil até o mais difícil. E aí, quando eu estava resolvendo esses problemas, eu não buscava uma base teórica para resolver eles. Tudo eu tirava da minha cabeça. Então, eu esquentava muito a cabeça para tentar resolver um problema ou outro. Eu nunca ia atrás de uma base teórica. E acabou que chegou um ponto que alguns problemas que eu resolvia nesse site de programação competitiva, eles demoravam, por exemplo, 10 segundos para executar. Eu escrevia um código que era ineficiente. E aí, para resolver isso, eu começava a melhorar ali aos pouquinhos, sei lá, tentar arrancar uns pedacinhos ali do código, tentando fazer o tempo baixar. Enquanto que meu código demorava 10 segundos para rodar, tinha um cara que o código demorava um milésimo. Então, é aí onde você percebe que não adianta você ficar ali só tentando resolver problema por você mesmo, tirando as ideias da sua cabeça. Você tem que estudar programação competitiva. Você tem que ir atrás dos algoritmos que existem, aprender eles e saber onde é que eles podem ser aplicados. Isso foi uma coisa isso foi um erro que eu cometi durante 3 ou 4 anos consecutivos. Eu ia para as competições, eu até fui para a competição, eu até fui para a final brasileira de programação, a OBI, eu fui até para a final. Só que mesmo na final, eu nunca tinha estudado algoritmos. Tudo eu tirava da minha cabeça. E a realidade é que jamais eu iria ganhar a competição tirando as coisas da minha cabeça, porque as soluções que eu tinha eram péssimas. Elas funcionavam, mas elas eram totalmente ineficientes. Então ali foi o ponto de virada para mim. Eu percebi que eu tinha que realmente saber quais os algoritmos que existem e estudar mesmo a base, aprender tudo que tinha de algoritmo avançado, por exemplo. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para você não ficar tipo preso só naquilo que você já sabe. Você para um pouco e dá uma melhorada na sua base teórica e até fala com outras pessoas que já são muito boas na área para darem dicas para vocês. Aí o Felipe quer levantar a mão ali. Eu acho que isso se estende não só para programação competitiva, como também para todos os outros problemas em computação, assim, né? Porque às vezes você está resolvendo algum problema lá, sei lá, você está fazendo alguma aplicação back-end, e aí você começa a implementar um monte de coisa quando já existia uma biblioteca pronta que poderia fazer isso para você, né? Então, essa questão de você saber, quando você vai fazer uma coisa por si só, ou quando você vai buscar conteúdo na internet, eu acho que é um ponto crucial, né, para você ir aprendendo e você otimizar como você está gastando seu tempo, né? Exatamente, eu ia falar nisso que, tipo, isso também é importante até para o restante da sua carreira, assim, tipo, o Newton, que foi um grande cientista, né, é um grande físico, ele falava, eu sou quem sou porque eu escalei no ombro de gigantes, né? Isso é uma em menção a outros cientistas e físicos daquela época em que ele, tipo, aprendeu diversos conteúdos, né? Então, tipo assim, não vamos reinventar a roda, né? Claro que às vezes faz sentido reinventar a roda, mas aí você tem que, como o Felipe falou, tem que saber dimensionar
esses trade-offs, assim, sabe? Mas é isso, assim, tipo, ler livros, tipo, pesquisar artigos também na internet, assim, de cientistas. E eu acho que já puxando até o gancho para um outro caminho também totalmente possível é seguir uma carreira como pesquisador, né? Publicar artigos, isso também, tipo, vai chamar a atenção do seu currículo ter artigos publicados durante a graduação, até fazer, tipo, mestrado, doutorado, isso também vai te ajudar a, a ter um currículo que chama a atenção, porque no fim do seu mestrado você tem que ter uma tese, né? Tem que ter um projeto de 1 ano e meio, sei lá, que você primeiro planejou, tipo, entendeu que era um problema interessante de ser resolvido na área de pesquisa. Um doutorado, você tem que construir uma coisa nova, que nunca foi pesquisada, uma solução que nunca foi proposta. Então, isso também pode te ajudar a, assim, na sua carreira, assim, para almejar grandes empresas. Eu acho que esse ponto de você escrever coisas é algo que eu acho que eu deveria ter investido mais tempo na graduação. Porque hoje em dia eu vejo que, tipo, se eu tivesse desenvolvido minha escrita melhor, eu acho que eu poderia estar com o tempo muito mais otimizado hoje em dia. Porque às vezes eu tenho que escrever a descrição de algum problema que a gente vai resolver no futuro, descrição de algumas tarefas para deixar no nosso sistema de tickets, né? E eu sinto a dificuldade, né? Eu sinto, pô, tem que escrever de novo aqui. E aí eu tô fazendo esse aprendizado de como escrever bem, de como descrever bem os problemas em texto, em escrevendo, agora só. Então, eu sinto que se eu tivesse investido tempo nisso lá na graduação, hoje eu estaria bem melhor. Boa. Acho que esse é um excelente ponto do que eu sinto hoje em dia no ambiente corporativo versus de quando eu estava na universidade. Qual que era a minha cabeça quando eu estava no curso? Quando eu terminar a graduação, vou ficar escrevendo código pro resto da vida. E talvez eu fique melhor em escrever código, vou escrever código melhor, mas é isso que eu vou fazer pro resto da vida. E essa não é bem a realidade, né? À medida que você vai se desenvolvendo profissionalmente, você tende a escrever menos código. E eu acho que a comunicação é uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade e hoje, pelo menos eu acho que no nosso ramo de tecnologia, de produto. Eu acho que esse é um fator muito preponderante no seu desenvolvimento e até para você conseguir conquistar novas coisas, conseguir conquistar vagas profissionais, conseguir ganhar promoções, se desenvolver ao longo da sua carreira. A comunicação é uma coisa que você consegue ver muito. Tem pessoas que são muito boas tecnicamente, desenvolvendo código, pensando em problemas, mas elas não conseguem passar qual que é o problema que está resolvendo para outra pessoa, o que é que as outras pessoas precisam entender. E aí eu acho que você tem em mente, principalmente que quando você está num ambiente profissional, não vão ter só pessoas técnicas ali que são engenheiros, vão ter pessoas de negócio, tem uns stakeholders, pessoas de outros times, pessoas que cuidam da parte financeira, outras do produto, enfim, atendimento, tem diversos fatores envolvidos e pessoas diferentes, você saber lidar com todas essas pessoas, conseguir comunicar de uma forma que todos entendam, que a gente chama de linguagem acessível, isso eu acho que isso é um fator muito importante, assim, que eu diria que é bloco até para você subir para alguns níveis de carreira, sabe? Isso é o que eu mais senti dificuldade em desenvolver. Eu diria até que eu gasto muito mais tempo hoje escrevendo texto, linguagem natural, assim, do que código. E às vezes, não vou mentir, às vezes eu sinto falta de estar codando, eu acho que mais é um apego que você cria, né? Gostar de escrever código, mas também é um ponto que eu gostaria de levantar, que talvez na graduação não era algo que eu me preocupava tanto em desenvolver esse lado da comunicação, mas que se eu pudesse voltar no tempo, seria algo que eu tentaria me preparar mais, sabe? Acho muito, muito verdade. Isso, inclusive, até se conecta com uma coisa que eu faria também diferente durante a minha graduação, que era eu investiria mais em saber conversar em inglês, assim, sabe? Saber criar conexões com pessoas em inglês, assim. Para quem
assim, né, o inglês internacional, né, que são pessoas que não têm o inglês como uma língua nativa, você tem mais dificuldade em ter o vocabulário para, tipo, ter conversas, criar relacionamento com pessoas de fora, assim, porque no meu dia a dia dentro da Google, apesar de trabalhar no Brasil, né, ser contratado aqui no Brasil, eu diversas vezes tenho reuniões com pessoas de outros países, tenho projetos, tipo, compartilhados com pessoas de outros países, então, tipo, essa parte de saber se comunicar em inglês, de maneira assim mais natural possível e criando conexões. Eu sinto dificuldade hoje em dia e eu tentaria. É porque é meio difícil no Brasil, né? Mas eu teria investido mais, assim, até para, tipo, sei lá, aplicar para vagas em empresas de fora, assim, sabe? E, tipo, fazer um estágio fora. Eu, com certeza, isso é uma coisa que eu teria investido um pouco mais. Eu acho que esse é um detalhe bem importante, né? De inglês é algo crucial, assim, que você precisa saber. E é realmente incrível conforme você vai desenvolvendo. Porque, por exemplo, hoje eu acho que eu consigo manter muito melhor uma comunicação em inglês quando ela é técnica do que quando ela não é técnica. Quando foge do técnico, eu acho que eu não sei o que falar. Não sei quais os termos usar se não for para descrever problemas técnicos. Então, eu acho que eu acho que isso é até um pouco limitante para mim nesse quesito, porque é como o Caio falou, né? Você está querendo ter uma linguagem acessível e acaba me faltando termos de vez em quando. Então, eu acho que investir no inglês é muito bom nesse sentido. Eu acho que eu posso puxar aqui continuando falando sobre o inglês, é, dando um pouco do meu background e da minha luta diária com essa língua. É, então, eu fui um cara que eu nunca fui muito de, sei lá, ouvir música, qualquer tipo de música, e muito menos música em inglês. Eu não era um cara de assistir série, qualquer tipo de série, muito menos série em inglês. Eu comecei a ouvir música esse ano, só pra vocês terem ideia. Tipo, eu trabalhava sem fone de ouvido até hoje, até o fim do ano passado. Agora que eu boto um fone e escuto alguma música. E você ouvir música, o Paulo falou que foi buscar água. E você ouvir música em inglês, assistir série em inglês, assim, desde criança, é uma coisa que ajuda muito para quando você um dia precisar para o ambiente profissional e até para você ter mais contato com o mundo exterior, né? Você conseguir ler artigos em outras línguas e por aí vai. Ah, e aí, é, como foi que eu resolvi isso? Basicamente, eu tinha ali um inglês super básico, que eu só sabia ler e muito pouco. Ah, e eu estava terminando a graduação. E eu estava vendo algumas vagas de Big Tech, tipo Amazon, Google, Facebook, etc. E essas empresas grandes, até quando elas têm a sede no Brasil, elas requerem que você seja, você tenha pelo menos nível profissional em inglês. Então, quando eu estava terminando ali a graduação, eu me inscrevi, tipo, em vários cursos de inglês, às vezes até em vários cursos ao mesmo tempo, e eu ia vendo qual era o melhor e qual eu descartava. E aí, no fim das contas, eu não tô nem aqui para fazer propaganda de nada, mas o que funcionou para mim, no fim das contas, foi eu assinei a Open English e fiquei 2 anos tendo conversação em inglês com nativo em grupo, diária. Esses 2 anos foi muito diluído, manda cupom. Esses 2 anos foi bem diluído em meses que eu tinha, sei lá, uma aula em grupo, porque eu estava sem saco ali para estudar inglês. E quando estava perto de uma entrevista ali, quando faltava, sei lá, 2 meses para uma entrevista, ou coisa do tipo, eu passava 2 meses estudando, sei lá, pelo menos 5 horas por dia em aula em grupo. Terminava uma aula em grupo, eu começava outra. Terminava uma, eu começava em outra. E foi assim que eu consegui minha primeira entrevista em inglês. E aí eu vou deixar uma recomendação para todo mundo que está vendo esse vídeo, que é o seguinte. A gente sabe que no Brasil, apenas 5% das pessoas falam inglês. Então, é muito provável que você que está assistindo esse vídeo não fale inglês. Então, vou deixar uma recomendação para você. Primeiramente, invista o mais rápido possível nisso. E, segundamente, mesmo que você não saiba se você está preparado ou não, aplique para vagas em inglês e tenha sua primeira experiência
em inglês, de entrevista. A minha primeira experiência foi na Microsoft, uma entrevista para a Microsoft. E eu tive muita sorte de pegar um cara que foi muito compreensível comigo e foi a melhor experiência da minha vida de entrevista. Foi essa. E foi em inglês. E aquilo quebrou a barreira que eu tinha de como será que é uma entrevista em inglês. Eu tive que fazer aquela. Que eu fosse passar vergonha ou não, eu tinha que fazer. E aí eu deixo essa recomendação para você, não ficar postergando a sua primeira tentativa. Faça o mais rápido possível para que você tenha uma noção de como realmente é. Eu também, eu, eu acho que durante a graduação, eu gostaria de ter feito mais tentativas de coisas assim, de ficar submetendo para lugar. E eu acho que eu tinha muito essa cabeça, eu não estou pronto agora. Mas mesmo se você não estiver pronto, eu acho que é muito legal de você submeter. E mesmo se você falhar ou você não for chamado, já é uma experiência, né? Então já gera um aprendizado. Então, isso é uma das coisas que eu gostaria de ter feito diferente na graduação, era de ter largado mais a mão e feito um monte de submissões só para criar uma experiência, né? Uhum. E outra coisa que eu queria pontuar também é que, tipo, o Ícaro trouxe uma estatística muito importante, que é só 5% da população brasileira fala inglês. E tem uma outra coisa ainda mais importante, é que não necessariamente talvez a pessoa tenha aquele recurso para investir em curso de inglês. Tipo, se você tiver ótimo, faça. Não pense duas vezes. Tipo, só faça isso. Você não vai se arrepender, tipo, em qualquer área que você tiver. Mas, se você não tiver o recurso, mas você está vendo esse vídeo, você tem outras ferramentas que podem te ajudar. Por exemplo, tenta imergir na linguagem, sabe? Por exemplo, pega teu celular e coloca em inglês e tenta descobrir como é que você usaria o seu celular totalmente em inglês. Pega teu computador, troca a linguagem dele para inglês e tenta usar ele dessa forma. Tenta consumir notícia em inglês. Tipo, tem vários sites de notícias que você pode ler e tá totalmente em inglês, sabe? Tenta ler livros em inglês. Tipo assim, eu quero aprender sobre um determinado assunto. Ao invés de pesquisar em português, pesquisa em inglês, lê em inglês. Tipo, isso é uma outra possibilidade também. Claro que você vai ter um pouco mais de dificuldade na parte de conversação, porque é muito difícil encontrar alguém que fala inglês e ela esteja disposta a conversar em inglês com você, assim. Mas se você pelo menos construir essas habilidades de leitura, escrita, de escuta, já te ajuda muito na hora que você for precisar exercitar a conversação, sabe? Dicas Eu acho valiosíssimas que. aí que o Paulo deu. Ah, sim, sem dúvida. Tá, pode ir. Acho que Eu mesmo ia. que você. Desculpa aí, Pedro, pode falar. Não, vai. Pode ir. Essa parte que duvida a gente corta e Caio começa a falar agora. A gente A não gente vai não vai cortar, cortar não, viu? nada, Vai não. na Vai íntegra. ficar assim mesmo. Dá muito trabalho cortar, eu não tenho tempo, galera. Foi mal. Quem sabe fazer ao vivo. Mas eu ia dizer que mesmo que você não vai aplicar para entrevistas em inglês, nem vai trabalhar em uma empresa assim que você vai ter que conversar em inglês, você vai acabar usando inglês no seu dia a dia, até porque, assim, pensando em problemas do mundo real, quando você tem um problema, por exemplo, de algum software que você está desenvolvendo, você não vai pesquisar esse problema em português, porque você não vai encontrar nada. Você inevitavelmente vai ter que procurar as coisas em inglês. E aí você pode até querer usar um Google Tradutor da vida para o começo, não tenho nada contra, mas eu acho que vai ser mais complicado se você não tentar começar a pesquisar as coisas em inglês e a usar o inglês nativamente. Então, se você, quando for começar a usar ferramentas de nuvem, por exemplo, você for ver as coisas, vai ter as opções em português, mas você usando as coisas em inglês, você vai ter bem mais suporte da comunidade para pesquisar casos, por exemplo. Então, eu diria que o inglês vai fazer parte da sua rotina, você querendo ou não. Pode ser positivo, pode ser negativo. Interprete isso como quiser, né? Mas eu diria que você investir no inglês vai te ajudar. Mais alguma coisa? Acho que já vai mais de uma hora aí de call. Tem mais alguma coisa? Vai lá, Ica. Beleza. Adicionando ao que Caio e Paulo falou sobre soluções gratuitas aí e aprender inglês. Para ler e escrever livros e artigos na internet. Para escutar, eu até hoje não encontrei um recurso melhor
do que Lyrics Training. É um aplicativo que você tenta escrever a letra da música ao mesmo tempo que a música vai tocando. Até hoje eu não encontrei nada melhor do que isso para você melhorar o seu listening em inglês. Até conversação eu acho que é inferior a esse aplicativo, porque muitas vezes músicas são mais complexas do que a fala no dia a dia. Então eu vou deixar essa dica aí. Boa. A gente coloca na descrição quando subir o vídeo. E aí, fechou? Acho que é isso, né? Fechou. Acho que é isso. E aí, se tiverem mais dúvidas ou alguma coisa que a gente não falou hoje, podem mandar e aí a gente discute se a gente vai conseguir tirar um tempinho para um outro vídeo desse. Mas se a gente vê que a galera tá interessada, que tem alguma coisa que a gente pode compartilhar que ajude, eu acho que fala de a gente marcar um outro vídeo desse e postar, né? Daqui a 4 anos tem chance da gente voltar, hein? Coloca aí nos comentários algum assunto que você queria saber mais, algum assunto mais específico. É claro que a gente focou aqui em coisas que você poderia fazer, né, para você enriquecer seu currículo, mas talvez tenha alguma dessas coisas que a gente deu que a gente poderia entrar em mais detalhes. Então, comenta aí, galera, tá bom? E o feedback de vocês é muito importante, assim, porque a gente sabe, vindo de vocês, a gente sabe, tipo, poxa, tem algum valor esse conteúdo que a gente está fazendo, sabe? Então, isso instiga mais a gente a estar aqui, se reunir, gastar quase 2 horas para fazer isso para vocês. Valeu. Se inscreve, dá Vamos lá. joinha. Valeu, galera. Valeu.